Bom, o tema do nosso debate vai ser habilitação aos 16 anos. Eu vou apresentar os pontos positivos e áreas negativas. Bom, muita gente acha que o tema de tirar a habilitação é um assunto muito banalizado, né? Porque na visão de muita gente é só mais um documento obrigatório ou do direito do cidadão, assim como RG, CPF ou o título do eleitor. E aí, muita gente acaba diminuindo de forma considerável a percepção da responsabilidade de se tornar um condutor. Bom, eu acho que deveria ser legalizado a habilitação aos 16 anos, porque existem N fatores, que eu ainda vou apresentar aqui, que eu acho importante, sim, um adolescente de 16 anos começar a dirigir aos 16. Claro que depois de uma autoescola, de uma preparação toda. Ao meu ver, não acredito que deveria ser permitido as pessoas dirigirem com 16 anos. Por quê? Porque eu não acredito que eles tenham uma certa responsabilidade para isso, para dirigir ao meio de todo mundo e tal. As pessoas que são maiores de 18 anos não têm toda essa responsabilidade em relação a isso. Quem dirá as pessoas que têm 16, adolescentes? Bom, para mim, essa questão de idade é só número mesmo, porque se for para ver de diferença, assim, são o quê? 2 anos de 16 para 18. Então, para mim, não muda muita coisa. Tá, e se você vier falando que, não, porque só começa com 19, que tem a preparação, tá. Beleza, são 3 anos de diferença. E eu acho que isso não muda muita coisa, até porque tem muito adulto irresponsável no trânsito, tem muita gente que é habilitado e faz muita besteira no trânsito, sabe? Que só se preocupa com consigo mesmo. Às vezes nem com a própria pessoa se preocupa. Tá nem aí, só dirige porque tem que dirigir mesmo, que precisa se locomover e tal. Eu acho que isso não me diz nada, não. Questão de idade. Mas é justamente essa questão. Você acabou de dizer tudo. Se as pessoas que têm mais de 18 anos são irresponsáveis, não têm esse cuidado ao dirigir, pessoas com 16 anos talvez também não tenham esse cuidado. Ainda mais que eles não são responsáveis pelos próprios atos, pela coisa lá, porque só para maiores de 18 anos também. Eles não são responsáveis, eles não vão pagar pelos próprios atos deles. Então, caso eles cometam alguma coisa, eles não vão poder responder por esses atos. Então, por que eles deveriam dirigir se eles nem podem responder pelos próprios atos, entende? E em outros países que a partir de 16 anos é permitido dirigir, nós vemos que tem um grande índice de acidentes nas estradas e tudo. Aqui também tem esse índice alto, inclusive, mas não comparado ao quanto tem lá. Bom, então, né? Eu acho que isso não diz muita coisa, né? Porque com a carteira de habilitação ou sem, vão continuar dirigindo. E se a gente for pegar como exemplo o voto, que é a partir de 16 anos já pode votar, não é obrigatório, mas pode votar, que se for para calcular, né, com os adolescentes votando, que são irresponsáveis, que, né, eles estão votando numa pessoa, sendo que eles são irresponsáveis para dirigir. Então, é a mesma preocupação que deve ter, né? Ainda mais porque é uma pessoa que está lá liderando o país e enquanto esse jovem vai estar liderando um carro, a direção de um carro. Então, para mim... Mas a questão é justamente essa. Não pode dirigir na coisa lá, tá, que não pode dirigir com menos de 18 anos. Aí eles já estão já estão quebrando uma regra. Imagine quando eles pudessem. E em questão do voto, tudo bem, eles podem votar, mas não é obrigatório, como é quando são maiores de idade. Maior de idade. Eles têm a opção de votar ou não, como você mesma disse. E podemos dizer que o voto não é uma responsabilidade direta, porque só ele não vai ter o resultado
final, podemos assim se dizer. E ele dirigindo automóvel, caso aconteça alguma coisa, ele causou aquilo dali junto com a outra pessoa. Então, ele é responsável diretamente por aquilo que aconteceu e pelas consequências que aquilo vai ter. Mas a pessoa que tem 16 anos, ela não vai responder por isso, caso aconteça alguma coisa, enquanto ela estava dirigindo de forma irresponsável. Sim. Mas eu acredito que se a habilitação fosse legalizada para com os 16 anos, eu acho que ajudaria bastante no fato de, por exemplo, aconteceu algum acidente, alguma coisa assim, é mais fácil deles conseguirem, por exemplo, dar uma multa, conseguir achar a pessoa que estava conduzindo o veículo. Pode até ser um pouco complicado ainda pelo fato de, tem 16 anos, pode ser que não tenha dinheiro, ou enfim, para comprar um carro. Mas só de constar lá no sistema lá, a habilitação, tudo, o nome da pessoa direitinho, é mais fácil de localizar. E eu acho que se você fizer lá a autoescola com 16 anos, se preparar e tudo mais, pode sim criar uma responsabilidade, né? Pelo fato de você tá dando mais atenção para esse caso. E eu acho que isso não, né? Como eu disse antes, com carteira de habilitação a 100, eles estão dirigindo. Então, isso não vai mudar muita coisa, até porque já acontece. A questão é Então, eu só justamente queria que fosse legalizado para ter mais ordem, sabe? A questão é justamente essa, como você falou. Eu não acredito que a autoescola vai fazer eles serem mais responsáveis ou talvez tomarem mais cuidados, mas não serem mais responsáveis, porque as pessoas maiores de 18 anos, elas fizeram a autoescola, normalmente fizeram, né? Estão dirigindo lá com a carteira e elas continuam, uma grande parte continua sendo responsável e fazendo coisas que foi dito para você não fazer na autoescola. Então, eu não acredito que ele sendo permitido, eles vão andar naquele caminho certo e tudo. Velho, tipo, pra mim não tem muita justificativa pra isso, porque, querendo ou não, ninguém vai prestar atenção direito ninguém nunca presta atenção direito totalmente no trânsito. Uma hora você vai se distrair, você vai olhar pra um lado, olhar pro outro. Tem gente que acontece um acidente, para de dirigir, só para de prestar atenção na condução lá no trajeto pra olhar o acidente do outro. Tem gente que coloca o cinto na hora que tá dirigindo e, tipo, não presta atenção. Então, como eu disse, eu queria realmente que fosse legalizado por esse fato, para que tivesse mais ordem, para que tivesse mais responsabilidade, sabe? Porque eu acredito que o adolescente que está lá dirigindo sem carteira, que tem um pai ou uma mãe para responder pelos atos, ele vai estar tranquilo, mas tipo, o adolescente que está lá, que realmente quer dirigir direito, quer seguir as regras e tal, ele sim tem uma responsabilidade e ele vai estar prestando atenção. Mas para ele responder pelos próprios atos dele, essa questão teria que resultar também em ele tirar a habilitação, poder tirar a habilitação, mas ele também poder responder pelos próprios atos dele. Teria que ter esse consenso, porque ele poder tirar a habilitação e não poder responder pelos próprios atos, não vai ter uma certa lógica. Porque como é que ele pode dirigir um automóvel e não pode responder pelos próprios atos, caso aconteça algo? Mas, por exemplo, os celulares, vamos supor, o celular, tem internet e tudo mais, e aí você tem seu celular. Então, se você fizer alguma besteira no celular, o celular de quem é seu. Então, você está conduzindo o celular, é a mesma coisa, você está lá na direção. Independente de quem vai pagar ou quem não vai ter as consequências, você que está lá no controle. Então, esse fato de legalizar, né, a habilitação, para mim, seria mais por regra mesmo, por ordem no trânsito. Eu continuo com o mesmo pensamento que acho que não deveria legalizar por N fatores que já foram mencionados. E é isso, gente. É isso, gente. Eu continuo aqui querendo. Mas é isso.